Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu já estou trazendo há alguns dias o argumento de que todos os ingredientes necessários para o impeachment do Lula já existem. Ao todo são 5 ingredientes e eu vou mostrar para você que, pelo menos na minha visão, eles já existem. Nesse vídeo eu vou utilizar preceitos que eu extraí da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela foi uma filósofa teórica do século XX e ela é interessante porque ela nem era de direita e nem de esquerda, mas ela estudou, ela aprofundou no estudo sobre a natureza da democracia e do poder. E que quando o poder se descola da democracia, é hora do déspota cair. E é isso que a gente vai analisar. Será que hoje o poder de Lula destoou da democracia? A gente vai falar sobre isso aqui com você no nosso vídeo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui com você, começando essa segunda-feira abençoada, né? Essa segunda-feira linda, para a gente trazer pautas importantes sobre a política brasileira. Bora fazer essa análise? Eu conceituo aqui 5 itens, 5 ingredientes para a gente poder fazer um impeachment. Dentre eles, um deles, a falta de base no Congresso Nacional. Será que Lula hoje tem base no Congresso Nacional? Pois é, a resposta é dada por um site de esquerda, Carta Capital. Governo Lula não tem uma base consistente no Congresso Nacional, diz Lira. O presidente da Câmara avalia que a gestão federal teria dificuldade para aprovar nesse momento uma reforma tributária ou qualquer projeto importante que seja. O governo Lula está destoando da realidade. Ele não tem jamais uma consciência que nós vivemos em 2023 e não em 2002, na época do seu primeiro governo. Parece até um Alzheimer, né? Parece até um descolamento da realidade no tempo. Lula não entende que hoje é completamente diferente. Lula, ainda para piorar, coloca como porta-voz da sua gestão, diga-se assim, o comunista Flávio Dino, que é irônico, ele é debochado em relação aos parlamentares. O que você tem que entender? Seja você de direita ou de esquerda, você tem que entender uma coisa. Apesar de tudo, os deputados e senadores são corporativistas. Então, eles não gostam de ver o executivo debochando do seu poder. Afinal, eles fazem parte desse poder. Então, para o petista, ele pode até rir quando o Dino é debochado com o Congresso. Mas o do centro e o que não é esquerdista raiz, esse não vai gostar. Então, quando o Dino ataca, quando outros integrantes do governo Lula atacam o legislativo, cada vez mais o Lula perde a sua base. E hoje Lula está mais fraco do que nunca. Lula não consegue aprovar nada, absolutamente nada no Congresso Nacional, porque ele mesmo trata de destruir a sua base. O segundo ingrediente que eu trago para você acerca do impeachment, o ingrediente número 2, é o descolamento da realidade. Lula acha hoje que ele ainda está em campanha eleitoral. E não é bem assim. Está totalmente diferente. Ele deveria estar se preocupando em realmente cumprir as promessas de campanha. O brasileiro hoje não é mais aquele brasileiro que acreditava na picanha e na cervejinha e você só tinha que falar disso de novo daqui 4 anos. Não. O brasileiro que acreditou na picanha e na cervejinha, ele já está esperando ela agora. O brasileiro que acreditou que o amor voltou, está esperando o Lula realmente trazer uma apaziguação, uma calmaria para toda essa contenda que o brasileiro tem. Lula não trouxe isso, pelo contrário, ele movimenta o ódio nas bases petistas. Ele está fazendo isso. Lula não é nada de paz e amor. Lula é vingança e é ódio em sua gestão. Exemplo, matéria da Jovem Pan aqui para vocês. Início da gestão de Lula é marcado por crise na comunicação e falas polêmicas. Pois é, esse editorial aqui mostra tudo e fala tudo. O quanto o governo Lula
já não tem, sabe, mais a noção de realidade. Ele mesmo fala coisas absurdas e quando alguém fala para ele, olha, Lula, você errou, ele não aceita. A base petista pediu Lula, para de falar de Bolsonaro. E ele fala, ele já teve no Maranhão ontem, no domingo, por causa das enchentes, e falou de novo do Bolsonaro. Falou que a gestão de Bolsonaro não ajudou o Maranhão. Ou seja, ele está descolado da realidade. Então, o ingrediente número 2, não tenha dúvidas. Ingrediente número 3, falta de base da imprensa. Um dos pontos que atacaram Bolsonaro, que fizeram de tudo para derrubar Bolsonaro, foi a imprensa, que viu que não era base de Bolsonaro, que perdia com Bolsonaro. A imprensa, aquela patota. Então, ataquem Bolsonaro. Esse foi um dos grandes prejuízos de Bolsonaro. Atacaram Bolsonaro e flertaram com Lula. Mas esse romance, essa lua de mel, durou muito pouco. Já não querem saber mais de Lula. Exemplo, aqui a CNN. Interesse de Lula em regular mídia levanta temor e controle e censura, segundo especialistas. Há pouco tempo atrás você não ia ver matérias como essas. Você não ia ver o Lula sendo criticado pela imprensa. O Globo, vamos ver o jornal O Globo. Lula promove retrocesso que pune os mais pobres. Ou seja, a imprensa já acordou, já tomou aquele choque de realidade e falou, não, Lula não dá. Vamos partir para o próximo nível. E o próximo nível, vocês sabem que já está se aquecendo. É o vice-presidente Alckmin que já está preparado. Então a imprensa já começou a atacar Lula, já começou a bater em Lula e dessa vez com razão. Dessa vez com razão, porque realmente Lula está deixando a desejar demais. Vamos lá. Eu já falei de 3 pontos. Agora o 4º ponto que faz com que um presidente da República sofra um processo de impeachment. Crise econômica. O governo Lula falou que ia ter a picanha e cervejinha em pouco tempo. A picanha e cervejinha é o projeto econômico do Lula, que nunca veio. Prometeu aumentar o salário com dignidade. Aumentou R$18 para o povo e aumentou milhares de reais para ministros do STF, para deputados e senadores e para si mesmo. O povo viu e não gostou. Lula também prometeu que ia colocar a tabela do imposto de renda em 5 mil para que o mais pobre não pagasse imposto de renda. Não cumpriu e, pelo contrário, está aumentando os impostos e o brasileiro pode se preparar para trabalhar muito mais para bancar a Lei Rouanet, para bancar as regalias da turma lulopetista, para bancar os ministérios a mais, enfim. O brasileiro não é bobo mais. O brasileiro sabe o que está acontecendo. E a crise econômica está aí. Está aí. O brasileiro está vendo que nem projeto econômico Lula tem. Ele não acredita mais na picanha e cervejinha. Até o Eduardo Moreira teceu críticas ao Lula. Viu que errou. Falou, olha, eu votei e apoiei Lula para tirar Bolsonaro, mas Lula está fazendo uma tragédia. O Amoedo também. Olha, eu votei em Lula, eu apoiei Lula para tirar Bolsonaro, mas tá uma tragédia. Tem que passar para o próximo nível. Não só ele, o Paulo Coelho falou isso também. Não, ó, Lula não dá. Enfim, Armínio Fraga, todo mundo que fez ali a base Lula, hoje já não aceita mais Lula. A Globo viu que o povo também, a própria Globo, o povo também já não aceita mais a teoria econômica do Lula e do Haddad. Pessimismo com a economia aumenta após posse de Lula, diz Datafolha. A Globo passaria pano há poucos dias atrás e esconderia essa matéria. Mas como ela já viu que não tem mais como ela continuar passando pano, ela já começou a mostrar as falhas e os erros de Lula. Não tenha dúvida sobre isso. Também tem uma matéria do Exame aqui, pessoal. Olha só. Governo Lula não encontrou o tom certo na economia. A economia está um caos, está uma crise. A segurança econômica está um caos, está uma crise. Não tem mais para onde Lula correr. Enfim, o 4º item, que é a crise econômica, está aí. E o 5º item, o crime de responsabilidade. Este que deveria ser o item principal, mas não o é. Esse é uma mera formalidade. Por que eu te digo?
Qualquer coisa, se Lula tiver que cair, pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. A lei é abrangente, a lei é ampla demais. E Lula já cometeu crimes de responsabilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui dois que já foram denunciados, que Lula já foi denunciado por eles. Mas eu vou mostrar para vocês que não são os principais. Metrópolis, bolsonarista, que é o Sanderson, quer impeachment de Lula por crime de responsabilidade. O deputado federal bolsonarista Birastan Sanderson afirma ter protocolado o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Lula. O parlamentar alega que o petista cometeu crime de responsabilidade ao chamar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe. E sim, foi crime de responsabilidade, sim. Segundo caso, Deltan Dallagnol, matéria da CNN. Deltan Dallagnol afirma que Lula cometeu crime de responsabilidade em falas sobre Moro. Quando o Lula falou que Moro armou para falar que estava sendo ameaçado de morte, cometeu crime de responsabilidade. E cometeu, sim. Cometeu crime de responsabilidade, sim. Ele atentou contra a atuação de um outro poder, que é o Congresso Nacional. Ele atentou contra o poder judiciário, porque o judiciário estava envolvido na investigação. Ele atentou contra o Ministério Público estava envolvido na investigação. Então, realmente, Lula cometeu mais um crime de responsabilidade. Mas o pior de todos, que não está citado aqui. Lula está comprando parlamentares para retirarem a assinatura do 8 de janeiro. Enfim, mais um crime de responsabilidade. A interferência de um poder nos outros. Está na lei, basta dar uma pesquisada. Então, os 5 ingredientes já estão na panela e já estão cozinhando. Só que eles ainda não estão no ponto. Vai acontecer. Não tenha dúvida. Eu mostrei para vocês aqui. Eu mostrei. Quando eu fiz, eu respeito muito, tá? O José, do Portal de José, ele achou que isso não vai acontecer. Ele criticou. E, inclusive, ele falou que é quando o sistema quer. Mas, assim, essas são pontos, são ingredientes que o próprio sistema juntou, já preparou e deixou pronto. Já está na panela, já está com fogo brando. Daqui a pouquinho está no ponto. E esse é o ponto interessante que eu acho para trazer para vocês. Por isso que eu aposto no impeachment de Lula não chega até o final do mandato. Acredite ou não, mas essa é a minha análise jurídica, filosófica sobre o caso e política também, né? Grande abraço, fica com Deus, obrigado por ter ficado até o final do vídeo e espero que você tenha gostado do conteúdo, tenha entendido o recado que eu trouxe. Então, lembre-se, 5 ingredientes para o impeachment que Lula já tem, tá? Se alguém perguntar, e se for entrar numa discussão sobre isso. Primeiro, falta de base no Congresso Nacional, já está provado. Segundo, descolamento da realidade. Lula, até a sanidade mental dele já foi questionada, vocês sabem. Falta de base da imprensa. A lua de mel acabou e a porrada começou a acontecer. Quarto, crise econômica. Essa você vê a olhos nus aí, não precisa nem de microscópio. E quinto, crime de responsabilidade. Foram só 3 que eu citei para vocês aqui. Combinado? Se você concordou com o que eu disse, compartilhe esse vídeo, manda para mais pessoas, tá bom? E deixa seu comentário, é sempre importante demais para mim, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.